Hoje é dia 21, né, de maio, e vamos fazer a nossa retrospectiva do que a gente leu da última vez. Então, a gente está falando dos processos planetários duplos. Nós falamos dessa relação entre a Lua e o Saturno, Marte e Vênus, Júpiter e Mercúrio. E da última vez nós lemos sobre o Sol, como é esse elemento harmonizador das forças positivas que cada planeta tem, né? Então, ele sempre está no centro, a gente tem os planetas superiores e os planetas inferiores, né? E o Sol traz essa característica de harmonizar essas qualidades. Então, ele atua na vida social e reconcilia as oposições. Ele irradia calor e luz por meio desse entendimento, né? Da compreensão que a gente faz na vida. E ele está na circulação e na respiração, né? Que mais que a gente pode falar do... E daí ele começa a fazer, eu acho que é isso, em termos bem gerais, a atuação do Sol, né? A gente não vai se aprofundar. E daí ele começa a falar dessa... Ele faz um resumo das forças planetárias, né? De Saturno 1, Júpiter 1, Marte 1. Daí vem, ele faz dos planetas inferiores também. Então, só assim com uma palavra só para a gente lembrar, Saturno 1, ele vai ter essa tendência à cristalização, e na alma humana ele vai atuar como um investigador. Júpiter 1 vai modelar a forma plástica, trazer beleza para essa forma feita pelo Júpiter, né? O esqueleto do Júpiter. E na alma humana trabalha como pensador. Marte 1, ele cria uma força que é visível e ele é o organizador. E daí, o que ele fala é que essas forças superiores, eles vão trabalhar nessa dinâmica, ele vai trazer, né, a gente está na descida já para a nova encarnação. Daí tem Vênus 1, que ela nutre pelas forças etéricas os impulsos de Marte, vamos dizer assim. E ela tem na alma essa função de ser o cuidador, a cuidadora. Mercúrio, ele coloca o fluido no mundo, mas ele coloca esse fluido no mundo trazendo movimento, trazendo adaptabilidade, mobilidade para as formas de Júpiter. E ele é o inovador. E a Lua, que trabalha na divisão celular e na reprodução, ela é a conservadora ou conservador, tá? Então, essas forças, elas se harmonizam pelo Sol, fazendo a contração e a expansão, né? E também, que mais? É bastante coisa, né? Mas para não fazer mais confusão do que já está, vamos ser mais sucintos. Então, a gente vai ficar em cada esfera o tempo necessário para a gente cumprir a nossa tarefa, para absorver essas qualidades, para que a gente possa cumprir aqui a nossa tarefa aqui na Terra. Que mais? Então, acho que a grosso modo, acho que é isso, né? Acho que é muito mais do que isso, mas assim, bem simplesmente, eu acho que a gente pode. E eu acho que outra coisa que a gente tem que gravar é quando a gente tem essa dinâmica dessas forças planetárias em equilíbrio, é isso que traz saúde. Ou em desequilíbrio vai trazer doenças. Se a gente tem em excesso essas forças, ou se essas forças são muito fracas, aí a gente adoece.
Cris, quer completar alguma coisa aqui? Não? Bom, e daí a gente entrou no 10º capítulo, que é o desenvolvimento das almas da sensação, do intelecto e da consciência. E estamos bem no iniciozinho, e ele faz outra vez esse esquema, nós paramos nesse esquema onde o Sol é o centro, nós temos os planetas que são libertadores, vamos dizer assim, que são os superiores, e temos os planetas que estão mais ligados ao destino, que são esses planetas inferiores, tá? Então, daí ele faz o esqueminha, onde a Lua tem a ver com o corpo físico, Mercúrio. Então lembra, quando a gente morre, a gente vai fazer todo um caminho pelas esferas planetárias, a partir da Lua até chegar lá em Saturno, né? E a gente vai fazendo uma limpeza, vamos dizer assim. Quando a gente volta pelos mesmos planetas, absorvendo as qualidades para a tarefa aqui na Terra, formando os órgãos, né? Para a tarefa aqui na Terra. Então, Mercúrio está mais ligado ao corpo etérico, com as forças vitais, né? Ele é fluido, né? Vênus está ligado mais ao corpo astral, com a nossa psique, com as nossas emoções. Daí fala da autoconsciência na esfera do Sol. Marte, ligado à alma da sensação, a uma consciência imaginativa. Júpiter, a alma intelectual afetiva. E Saturno, a alma da consciência. Marte está ligado, então, à imaginação, Júpiter à inspiração e Saturno à intuição. E a gente falou da última vez a relação disso na nossa biografia, né? As fases. E agora ele vai esmiuçar aqui o desenvolvimento das almas. E se tudo bem para vocês, podemos continuar a ler. Então vamos lá. Página 130, Cris, fala a sua. 136. O desenvolvimento da alma da sensação. O corpo astral, uma gestalt, forma qualitativa fora do tempo e do espaço, é o portador da consciência. Nesse particular, ele é a representação microcósmica do mundo planetário dentro de nós. Quando dizemos que esta é uma cor bela, agradável, essa é uma atividade da alma. Se essa alma da sensação tiver sido libertada pelo eu, da subjetividade de sentimentos, de simpatia e antipatia, bem como da vida de desejos do corpo astral, tendo sido elevada a um nível de vivência objetiva, puramente espiritual, o self solar do dia a dia, terá evoluído para o self espiritual. Corpo astral ou corpo das sensações, alma da sensação e self espiritual são 3 níveis da vida da consciência humana. Isso também se aplica à tríade corpo etérico, alma intelectual afetiva e espírito vital, assim como ao corpo físico, alma da consciência e homem espírito, com os quais lidaremos adiante. Então, são transformações, né? O corpo físico se transforma em alma da consciência e homem e espírito. O corpo etérico se transforma em alma intelectual afetiva e espírito vital. E o corpo astral em alma da sensação e self espiritual. Possibilidades de transformação e de desenvolvimento desses corpos, né?
Se examinarmos agora o diagrama feito por Rudolf Steiner, veremos como o corpo astral e a alma da sensação estão bem perto do meio do self solar. Então, é lá naquele esqueminha lá, né? Aí, a consciência, desculpe, o corpo astral é ativo em nós a partir das qualidades de Vênus no metabolismo. A qualidade venusiana é a de cuidar. Rudolf Steiner fala a respeito de nutrição celular interna, como uma corporalidade da qualidade venusiana. Se conectada ao meio, ao self, aí as impressões sensoriais vêm à consciência. Esta é ainda animalesca e não vai além do nível dos animais. Uma dica que agradará aos etologistas que insistem que o ser humano nada mais tem além disso. A consciência desse corpo astral está inteiramente a serviço da proteção, da nutrição e reprodução orgânicas. No animal, esse elemento predomina. No homem, entretanto, desenvolve-se algo que denominamos cultura. A consciência pode prescindir das funções exclusivamente animalescas e criar impulsos dirigidos a um mundo interior de concepções, sentimentos e vontade. Um mundo anímico. Para essa finalidade, a consciência animalesca deve ser permeada com qualidades diversas das dos planetas libertadores exteriores. É por isso que a qualidade de Marte se conecta como qualidade cósmica da alma com o self solar. Esse vem a ser um primeiro estágio no desenvolvimento de uma consciência física ou anímica. O self solar, entretanto, está ligado ao corpo astral animalesco, abaixo da região mediana, e à astralidade libertadora acima dessa região. Essa atividade libertadora é uma atividade de Marte. O desenvolvimento desse mundo anímico interior deu-se pela primeira vez na história da humanidade durante o período cultural egípcio-caldaico. Em outras culturas, esse desenvolvimento deu-se paralelamente. Anteriormente, a humanidade vivia apenas das forças dos corpos etérico e astral. Estes, contudo, não eram considerados animalescos, porque eram permeados por seres superiores, de forma a preparar a alma para o desenvolvimento de um mundo interior individual. Naquele tempo, o corpo astral atuava acima, como uma função de consciência no sistema nervoso, apenas para vir a servir, mais tarde, de base para a alma da sensação, que estava para libertar-se do corpo físico. O corpo astral atuava também abaixo no metabolismo como força formativa dos órgãos e como impulso para várias funções. E atuava na forma da memória, habilidade para ler as impressões sensoriais precoces, deixadas como que impressas no corpo etérico. A força do reconhecimento não podia, naquela época, ser usada como vontade, mas estava conectada às nossas impressões sensoriais de igual natureza. Onde quer que algo importante acontecesse, um marco era erguido, por exemplo, para avivar a memória do que havia acontecido sempre que fosse visto. Nas crianças pequenas, ainda identificamos esse processo na chamada memória local. Quando o corpo astral se torna corpo livre no polo superior, é estabelecida a base para o desenvolvimento da alma da sensação, na qual memórias podem ser recordadas pessoalmente. Por um bom tempo ainda, uma repetição rítmica foi necessária para ativar essa memória. Devido a essa memória rítmica, os grandes épicos e os mitos da humanidade
foram preservados por um longo tempo. Exemplo disso é o épico finlandês Kalevala. Tudo bem? É uma transformação, né, Ana Rita? O que ele está falando aqui simplesmente é uma transformação do corpo astral, que é esse corpo dos desejos, dos impulsos, das cobiças, muito ligado ao reino animal, e que quando você dá um passo acima, ele se transforma, então, nessa alma da sensação. É como se o corpo astral pudesse se libertar, é um ponto acima, tá? As irregularidades no desenvolvimento do corpo astral e da alma da sensação são, entre outras, as seguintes: a parte superior do corpo astral, que serve à consciência, intervém muito fortemente na parte inferior. Uma consciência ampliada surge no polo inferior, o que denominamos como dor. Então, quando a gente tem dor, é uma exasperação ou é um exagero no corpo astral, né? Da função do corpo astral. Claro que é por uma inabilidade orgânica, né? Ou por uma batida, né? Tem gente, então, aí a gente olha, né? Existem pessoas que não têm, não são tão sensíveis à dor, né? O que também pode, dependendo do grau, é um perigo, né? A parte inferior do corpo astral atua muito fortemente no polo superior. Isso dá origem a um rebaixamento da consciência, a letargia ou mesmo a inconsciência. A liberação das forças astrais do polo superior é insuficiente e a alma da sensação desenvolve-se insuficientemente. Isso significa que o ser humano permanece no estágio primitivo animalesco, atado a seus impulsos orgânicos. Isso também pode ocorrer parcialmente na histeria, né? Então, aí os excessos, a gente chega nas patologias, né? Muito corpo astral, muito para fora, a pessoa está histérica. A liberação das forças astrais do polo superior ocorre precocemente. Isso conduz a um desenvolvimento acelerado na criança e dá origem a crianças precoces e crianças prodígio. Elas correm o risco de perder suas forças antes que os órgãos estejam plenamente crescidos e maduros. Mais tarde, isso acarreta fenômenos de insuficiência, incluindo o colapso completo da vida anímica, a esquizofrenia, chegando à patologia, esquizofrenia. A liberação ocorre não apenas acima, mas também abaixo no metabolismo. Neste caso, experiências desconhecidas e atemorizantes surgem no meio, no self. Isso ocorre quando o limiar interno se torna inseguro com todos os sintomas relatados, conforme já descrito. As forças orgânicas, então experimentadas, são atemorizantes, porque não podem ser reconhecidas. Assim como um som irreconhecível ou uma sombra na escuridão são assustadores. Então, logo se reconhece o que o som ou a sombra significa, o medo desaparece. A terapia relacionada com a passagem do limiar interior tem o objetivo de tornar reconhecíveis as vivências desconhecidas. Dessa forma, elas parecem menos ameaçadoras. Tal procedimento só é possível por meio de uma ciência que reconheça a realidade da alma e do espírito em suas manifestações corporais. Tá? Então, a liberação acima vai Eliane, na. só um instantinho, desculpa. Então, seria só no caso de terapias que tem essa base da antroposofia, que reconhece isso.
A antroposofia reconhece. Eu não sei se outras visões terapêuticas também reconhecem que é uma questão também de metabolismo, né? A esquizofrenia também é uma questão metabólica, como ele está dizendo aqui, né? Então, de um excesso de corpo astral. Então, o indivíduo não dá conta do corpo astral, está muito exagerado. Então, ele começa a ouvir vozes, né? Ele começa a se sentir perseguido, né? Então, ele é como se ele não tivesse esse limite interno. Então, agora a gente estava aqui. A liberação acima vai além do necessário para o fundamento da vida anímica. Existe um excesso de forças astrais livres, elas não estão sendo contidas pelo eu, né? Que se incorporam às qualidades cósmicas astrais dos planetas. Então surgem também vivências, algumas tão intensas que são descritas como um turbilhão de cores, como luzes que cegam ou como escuridão horripilante e destruição, né? Então isso é o corpo, a transformação do corpo astral, né? Ou seja, como ele não se contém, né? Em forças mais superiores, ele continua muito exacerbado. Então, traz tudo isso, traz a histeria, traz a esquizofrenia, né? E outras coisas mais, né? Mas aqui ele só falou disso. E agora vamos ver como que é o desenvolvimento da alma intelectual afetiva, que tem a ver com a transformação do corpo etérico. Todas essas irregularidades no desenvolvimento podem aparecer com a primeira forma do desenvolvimento anímico, o processo de humanização que eleva o homem acima do nível animalesco. No curso da evolução humana, o processo de liberação das forças psíquicas do físico foi mais longe, no entanto. O próximo passo era libertar as forças do corpo etérico no polo superior. Com base nessas forças, novas qualidades poderiam ser desenvolvidas no self solar. As qualidades da alma intelectual afetiva, por exemplo, né? As qualidades da alma da sensação, por sua natureza, são um todo unificado, conciso, como se estivesse no meio que lhe é próximo. Com a liberação do corpo etérico, surgem forças que se encontram bem distantes do meio. Trabalhar nelas por meio do self cotidiano requer maior esforço. A alma do intelecto desenvolve-se no campo das tensões entre a capacidade para o pensamento independente, no polo superior, e a corrente da vida do corpo etérico, na natureza corporal do polo inferior. Em outras palavras, na polaridade entre Júpiter e Mercúrio. Júpiter representa as forças cósmicas da ordem, que podem dar convicção ao pensamento. Mercúrio representa o fluxo das forças da vida que permeiam o todo, e, quando não dirigidas, podem conduzir a alma a uma alma agitada e selvagem. Ordem e acaso formam a polaridade na qual a alma do intelecto deve desenvolver-se. É por isso que tal desenvolvimento tem um aspecto duplo. O primeiro aspecto é aquele em que predominam as forças jupiterianas. E isso ocorreu na antiga Grécia, de forma frutífera, com o desenvolvimento da filosofia. Na escolástica posterior, esse aspecto tomou uma forma abstrata decadente. A segunda parte da alma do intelecto foi chamada por Rudolf Steiner de, usualmente traduzida em português como alma do sentimento. Aqui o movimento mercurial da vida predomina,
podendo espelhar-se em toda a sua riqueza e fecundidade no self solar. A alma afetiva floresceu na Idade Média como misticismo. Veio a ser uma forma de cultura social burguesa no início da Idade Moderna. A alma afetiva apresenta o polo social, oposto ao polo do pensamento da alma do intelecto. Alma do intelecto sem alma afetiva conduz ao intelectualismo. Alma afetiva sem alma do intelecto conduz ao caos social. A partir dessa consideração, a importância do duplo aspecto da alma intelectual afetiva torna-se aparente. A alma vive no meio. O self solar, a alma, deve unir as forças do pensamento ordenado às forças de vida geradoras de forças sociais. Isso não acontece espontaneamente. Novas forças extras devem ser desenvolvidas no self. Na antiga Grécia, esse aspecto se manifestou nas artes, especialmente por meio da música e da dança, que eram cultivadas em instituições educacionais para adolescentes. Na Idade Média, isso era tarefa da Igreja, por meio do cultivo da piedade e do poder da fé. A fé e a piedade tinham um cunho fomentador no período do desenvolvimento da alma do intelecto. Em nossa época, isso continua sendo importante na juventude e na adolescência. Mais tarde, novas forças devem ser ativadas a fim de desenvolver a consciência. Para isso, o poder da fé não é suficiente. Distúrbios no desenvolvimento da alma intelectual afetiva podem aparecer da seguinte forma: as capacidades intelectuais são estimuladas entre as idades de 7 e 14 anos, sem as forças da alma da razão. Isso é o que ocorre numa educação abstrata, não artística. Mais tarde, origina-se um pensamento anêmico não imaginativo. No segundo setênio, nenhum sentimento religioso ou reverência é despertado no self solar. Como resultado, o self perde o poder de unificar pensamento e forças de vida. Alma intelectual e alma afetiva se desvinculam. As forças sociais do acaso entram na alma de forma caótica, podendo conduzir à violência ou a atos de terrorismo, guiadas pelo pensamento abstrato psíquico. Esses são fenômenos que vemos aumentar cada vez mais. As forças vitais caóticas atuam fortemente no self, com o subdesenvolvimento das forças do pensar. Então, uma busca imprecisa, mística pela verdade surge, o que é marca típica de todos os tipos de seitas misteriosas. Os seguidores dessas seitas são frequentemente vistos como estúpidos, mas são absolutamente inofensivos quando trabalham em grupos, que podem ser organizados por personalidades à caça de poder econômico. As forças vitais, as forças vitais são fracas no meio, no self. Nesse caso, a alma da sensação ainda se desenvolve agora via corpo astral, não mais como alma da razão, como deveria ocorrer. Esse é o fenômeno da constituição psicastênica com destruição contínua em caso de algum tipo de estresse. Pode-se adquirir uma imagem geral ao compreender a inter-relação entre a inteligência, a corrente de via social e o meio. A partir daí, o grau de prevenção necessária, por um lado, e de terapia, por outro, é simplesmente aparente. Vários princípios básicos da educação Waldorf no ensino fundamental tornam-se compreensíveis. Sua importância para a criação de uma esfera mediana saudável, com as almas do intelecto e afetiva como forças de ajuda na vida, torna-se clara.
Esses princípios incluem veneração e sentimento religioso, educação artística e desenvolvimento do intelecto no tempo certo, ou seja, não precocemente, mas depois vigorosamente nos anos posteriores da vida escolar. E agora o desenvolvimento da alma da consciência. O desenvolvimento da alma da consciência tem de transpor um enorme vão entre as forças saturninas e lunares. Especialmente aqui, algo deve ser feito para dar suficiente apoio às forças do meio, aproximando os dois extremos. O fortalecimento do meio por si não é, de fato, suficiente. Condições terão de ser criadas de fora, mediante estruturas sociais e instituições, para dar suporte às forças unificantes do meio. Enquanto se pode notar um duplo aspecto na alma intelectual afetiva, a alma da consciência requer uma triplicidade para ser capaz de desenvolver-se de forma saudável. Aqui, em particular, é o caso da alma vivendo no meio. Em suas cartas sobre a educação estética do homem, Schiller descreveu sua conhecida ideia tríplice no impulso da forma, do impulso lúdico e do impulso da matéria. Essas cartas são importantes porque representam precisamente a primeira exposição clara da trimembração do homem e da trimembração social. Além disso, havia um conceito teológico de trimembração, mas apenas como base para a fé, dogma, e não para se compreender a tríplice natureza do ser humano. Schiller foi o primeiro a descrever o homem como um ser tríplice e relacionar isso com a vida social em que esse ser tríplice aparece. Como um bárbaro, impulsos da forma predominam. Ou, como um selvagem, impulsos da matéria predominam. Desde que escreveu essas cartas durante o começo da Revolução Francesa, ele teve uma demonstração direta de sua visão. Ele foi capaz de prever que, quando a selvageria da Revolução tivesse passado, a barbárie, que hoje conhecemos como ditadura, surgiria como uma contra-imagem. E ele escreveu: a Revolução Francesa me desapontou. Ela desviou-se, o que não podia acontecer, para duas áreas nas quais o homem perde sua liberdade. Sua morte, entretanto, já pode ser prevista. Ela continua sendo aplaudida, mas virá um homem que a calcará com os pés. E ele não se colocará apenas como soberano da França, mas provavelmente também de grande parte da Europa. Eu não o conheço, mas ele já deve ter nascido. Schiller anteviu, pois, o advento de Napoleão. Schiller era de opinião de que a aberração da Revolução Francesa não deveria ter ocorrido. Em toda sua obra, torna-se evidente que ele censura o fato de a esfera do meio estar tão fraca, de o sentimento da verdadeira humanidade estar fraco demais. Ele se expressa nessas palavras: o homem atua somente onde ele é verdadeiramente humano, e ele é verdadeiramente humano somente onde atua. Esses pontos são de suma importância para o meio, aquela parte do homem onde ele joga com forma e matéria, onde conquista sua liberdade. No meio, o homem sempre é um artista. Schiller tinha a mais alta estima pelos artistas, fossem eles artistas natos ou artistas por aprendizado, pois seu instrumento é a mais alta expressão da criação, o próprio homem. A alma da consciência deve despertar a força de Saturno.
Essa é a força que permite ao espírito expressar-se enquanto matéria, por meio de uma imagem espiritual. No corpo humano, isso se dá na formação do esqueleto. O esqueleto é a imagem morta do eu. A força de Saturno atua no homem a partir da meia-noite cósmica e dá o impulso para a encarnação, até a formação do esqueleto. Mas, ao mesmo tempo, Saturno não conduz apenas à morte, mas também à ressurreição, na qual o espírito se desliga novamente da matéria e dirige-se à próxima meia-noite cósmica. Nesse caminho, as experiências dessa vida são transformadas em novas capacidades para a nova vida. Por outro lado, as forças da Lua manifestam-se na corrente de gerações, através da qual a vida transcorre no tempo. Saturno e Lua indicam os limites do cosmos. A alma da consciência tem de enfrentar com coragem esse imenso potencial. Para isso é necessário um domínio do meio, que tenha forças para alcançar de uma meia-noite cósmica a outra. Em outras palavras, a consciência de um iniciado. Como ainda não temos tal consciência, necessitamos de ajuda, desta vez não de seres das hierarquias, que nos tornaram dependentes e sem liberdade, mas ajuda de instituições sociais que consigam manter a trimembração da alma da consciência. Essa é a base da ordenação social trimembrada de Rudolf Steiner. Numa pequena escala, podemos aprender a distinguir em nossas vidas entre a vida espiritual, a vida social e a vida do trabalho. Tentamos evitar a unilateralidade e envolver em cada uma dessas áreas as outras duas. Também tentamos ver que existe uma mudança rítmica saudável em nossas atividades. A unilateralidade nessas áreas pode causar os seguintes problemas: vida espiritual dominando de modo unilateral. Isso faz surgir o fanático, o bárbaro de Schiller, que persegue todos os hereges e os queima na fogueira. Vida espiritual desenvolvida muito cedo. Isso é o que detectamos em pequenos gênios, que desafortunadamente são admirados por muitos e desafiados a grandes façanhas em idade precoce. A força de Saturno, pela qual o espírito se encarna, nesses casos, raramente conduz a um desenvolvimento harmonioso. Muito frequentemente conduz ao desapontamento e a períodos de exaustão e improdutividade. Se essas tendências são acompanhadas por um desejo saturnino de morte, o perigo é agudo. Em tais casos, um encontro caloroso na esfera mediana, com lealdade e humor, é uma boa terapia. Subsequentemente, a esfera mediana pode ser fortalecida pela terapia artística, embora esta não deva ser uma terapia individual, mas em grupo. Terapia emocional em grupo, por outro lado, pode nessas pessoas induzir a uma condição crítica aguda, como faz o LSD e outras drogas. Vamos respirar um pouco. Muito bem. Continuando. Fraca atividade de Saturno. Nesse caso, a encarnação espiritual é hesitante e insegura. Isso já começa durante a adolescência e, usualmente, conduz a uma crise existencial após os 42 anos. Fisicamente, pessoas jovens vivenciam essa condição ao revelarem que caminham a meio metro do chão. Sentem-se flutuando e etc.
Algumas injeções de Plumbum D20 poderão usualmente corrigir logo essa situação, mas casos mais sérios requerem terapia prolongada com muita euritmia curativa. Eles próprios contarão ao terapeuta quando aterrizaram. E daí vai ter um capítulo sobre a anorexia lá na frente. Então, isso é a fraqueza de Saturno. Agora vamos ver a Lua muito intensa. Forças lunares muito intensas resultam em todas as manifestações do tipo lunar já descritos. Pensamento imitativo, símbolo sexual, playboy, etc. Esse é um grande obstáculo para o desenvolvimento da alma da consciência, que no meio social de onde provém, cria esses tipos para serem conduzidos ao desespero. Períodos de profunda depressão, com tentativas de homicídio, podem ocorrer. Também aqui tudo depende de como um vínculo humano pode vir a atuar na esfera do meio. E a lealdade, nesse caso, desempenha um importante papel. Uma relação terapêutica não deve ser interrompida cedo demais. Eliana, aqui no meu está suicídio, não homicídio. Períodos de profunda Isso, depressão, contém, suicídio. Eu li errado, então, se eu li homicídio. não, tudo bem. Com tentativas de suicídio podem ocorrer, tá? Continuando. Forças lunares muito fracas tornam-se especialmente um problema médico. O impulso da matéria é muito tênue na alma. Existe uma ameaça constante de apatia e exaustão. Essas pessoas são fisicamente sofredores anímicos, que, no entanto, frequentemente envelhecem com todos os seus incômodos e, dependendo do ambiente em que vivem, são capazes de limitada atividade espiritual. Ó, aqui está sofredores mínimos. Espera, será que eu estou lendo tudo errado? O que eu falei? Anímico. Eu vou repetir. Existe uma ameaça constante de apatia e exaustão. Essas pessoas são fisicamente sofredores mínimos, que, no entanto, frequentemente envelhecem com todos os seus incômodos e, dependendo do ambiente em que vive, são capazes de limitada atividade espiritual. Continuamos? Cris? Tem 4 minutos e, se o pessoal quiser, podemos continuar. Ninguém quer falar nada? Continuamos? E aí termina esse capítulo. Tá bom. O desenvolvimento da alma da sensação, vou ler direitinho, da alma do intelectual afetivo e da alma da consciência ocorre entre as idades de 21 e 42 anos, na grande fase solar da vida. Nesse período de 3 setênios, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico tornam-se parcialmente livres e provêm a base para a atuação do eu, a qual, a partir da esfera do meio, confere forma e conteúdo às forças da alma. Mas o ser humano certamente tem uma longa vida anímica antes disso. Sim, a vida anímica já está sendo desenvolvida dos 3 anos de idade em diante, mas sua forma e seu conteúdo derivam do meio ambiente, da família, da escola e da cultura em geral. Com a idade de 21 anos, todos nós já temos essas forças anímicas formadas por nosso meio e pelo espírito cultural da época. É por isso que existem tantas diferenças entre crianças de diferentes culturas. Essa diferença cultural na estrutura anímica dos jovens é a questão central da juventude
nas minorias étnicas. Muito se fala atualmente sobre o preconceito e discriminação racial, mas não é, de fato, a raça que causa problemas, e sim os totalmente diferentes e reciprocamente incompreensíveis conteúdos anímicos. Ou seja, são as diferenças culturais que causam os problemas e não as raças. Ao mesmo tempo, é aí que se encontra a barreira. A criança de um grupo étnico minoritário tem conteúdo e reação anímicos completamente diferentes desde a mais tenra idade. Como resultado, a educação escolar é interpretada de forma errônea. Crianças de outras raças que foram adotadas ao nascer não causam mais problemas do que qualquer criança. Crianças de culturas diferentes que foram adotadas após a idade de 3 ou 4 anos frequentemente apresentam grandes dificuldades no ajustamento. Eliana, aqui ele fala das crianças menores de 3 anos, aqui ele fala não sofrem. Aonde? Aqui, ó, crianças, como que é? Crianças de outra raça tendo sido adotadas ao nascer não sofrem mais problemas do que qualquer criança. Aí, Aqui tá não causam. que interessante, aqui está não sofrem. Sim, não li errado dessa vez. Não causam. Aqui está no meu livro. Aqui foi na tradução, na É, edição. tá. Muito bem. Então, a primeira estrutura anímica absorvida do ambiente pela imitação é com certeza uma estrutura provisória. Entre a idade de 21 e 42 anos, ela deve ser transformada pelo eu na estrutura anímica que se ajuste à individualidade. Assim, o ser humano torna-se realmente maduro somente aos 42 anos de idade. Aos 21 anos, ele é experimentalmente maduro. A alteração na fase mediana da vida é causa de vários distúrbios neuróticos e também psicóticos, que são muito individuais por serem tratados de forma generalizada. Entretanto, tendo como base esse esquema, que apresenta os problemas de desenvolvimento das tríplices qualidades anímicas, o terapeuta pode encontrar o caminho para uma terapia racional. Na segunda parte, serão discutidos alguns aspectos pedagógicos e terapêuticos a respeito das três forças anímicas. Ver o capítulo 15, lá na frente. E aqui ele traz outra vez um esquema dos planetas, os suprassolares, libertadores, infrassolares são os planetas do destino. E ele fala que o corpo físico traz essa característica, então, do altruísmo, o corpo etérico do transcendentalismo, o corpo astral do misticismo, o sol do empirismo, a alma da sensação do voluntarismo, a intelectual afetiva da lógica e a alma da consciência do gnosticismo, que ele foi explicando, a gente foi lendo isso agora, né? E daí ele coloca lá um colchete, sei lá como é que a gente fala isso, desse espelhamento do corpo astral em alma da sensação, corpo etérico em alma intelectual afetiva e o corpo físico na alma da consciência. Lembram que ele falou que o mais fácil da transformação é esses que estão próximos ao Sol, né? Que é o corpo astral e a alma da sensação. Daí, conforme vai se distanciando do Sol, fica mais difícil os cuidados, né?